Eu achava que conhecia a mulher com quem dividia a cama há 7 anos, até o momento em que ela olhou para mim não com ódio, mas com uma indiferença clínica, e cancelou o nosso casamento sem assinar o divórcio. Ela não queria se separar, ela queria me transformar em um sócio financeiro sem direitos, preso dentro da nossa própria casa. O que ela não sabia era que, ao matar o marido que eu era, ela acabaria criando um homem que ela jamais poderia controlar. A chuva batia com força contra as janelas do nosso apartamento no 20º andar em São Paulo, mas o frio real estava do lado de dentro. Eu estava parado no meio da sala, com a mão ainda estendida no ar, um gesto patético de carinho que tinha acabado de ser rejeitado com uma brutalidade cirúrgica. Mariana fechou o laptop com um estalo seco que ecoou pelo silêncio repentino e proferiu as palavras que drenaram todo o sangue do meu rosto. Ela disse que não seria hoje, e que, na verdade, não seria nunca mais. A minha esposa, a mulher com quem eu dividi a vida há 9 anos e o matrimônio há 7, olhou para mim com a expressão de quem discute a lista de compras e decretou o fim da nossa intimidade física. Eu tentei processar o que estava ouvindo, perguntando se eu tinha feito algo errado, se era culpa minha, mas a resposta dela foi ainda pior do que um grito de raiva. Ela ajeitou as revistas na mesa de centro e disse calmamente que tinha evoluído. Segundo ela, as necessidades dela mudaram e ela não precisava mais daquela parte do nosso relacionamento. Ela estava confortável com a nossa casa na Vila Madalena, com a nossa estabilidade financeira e o nosso círculo social, mas a conexão física e emocional era, na visão dela, um acessório opcional que ela tinha decidido cancelar, como se fosse um serviço de streaming que não valia mais a mensalidade. O choque inicial deu lugar a uma náusea profunda quando ela revelou que já estava pensando naquilo há meses, avaliando nosso casamento enquanto eu trabalhava até tarde no projeto de migração para a nuvem, tentando garantir a minha promoção. Eu estava sendo julgado e condenado sem nem saber que estava em julgamento. Quando questionei sobre as minhas necessidades, Mariana simplesmente deu de ombros e caminhou em direção à cozinha, dizendo que eu era livre para querer o que quisesse, mas que ela não fingiria mais desejo. Ela me deixou ali, sentado no escuro, cercado pelos móveis que escolhemos juntos, sentindo-me um estranho na minha própria vida. Naquela noite, deitado na ponta da cama enquanto ela dormia tranquilamente ao meu lado, a ficha caiu de forma pesada. Eu repassei os últimos meses na minha cabeça e vi os sinais que ignorei, a falta de toque, as desculpas constantes de dor de cabeça e estresse no trabalho. Eu tinha explicado tudo aquilo como uma fase temporária, cegado pela minha ambição profissional e pela crença ingênua de que casamentos simplesmente sobreviviam por inércia. No dia seguinte, a situação escalou de uma rejeição emocional para um contrato de negócios frio. Tentei sugerir terapia de casal durante o jantar, mas a irritação de Mariana explodiu. Ela afirmou categoricamente que não havia nada de errado com ela e que, se eu precisava de ajuda para aceitar a nova realidade, eu deveria ir sozinho. Foi então que ela tirou um papel da bolsa e o colocou sobre a mesa, entre nós. Não era um pedido de divórcio, mas uma planilha. Ela havia reorganizado as nossas finanças e a logística da casa para funcionar como uma empresa, onde éramos apenas sócios dividindo o mesmo teto. Aquele foi o primeiro grande ponto de virada. Ela não queria terminar, ela queria a conveniência da minha renda e a imagem de casal perfeito, mas sem ter que me dar nada em troca. Eu me senti reduzido a um caixa eletrônico e a um colega de quarto conveniente. A humilhação daquela proposta acendeu algo dentro de mim, mas não foi raiva explosiva, foi um reconhecimento silencioso e doloroso da minha própria fraqueza. Eu me olhei no espelho do banheiro naquela madrugada. Aos 34 anos, eu estava com 90 quilos distribuídos em um corpo flácido de quem passava 12 horas sentado em uma cadeira de escritório. O meu rosto estava inchado, os olhos cansados. Eu entendi naquele momento que o homem que Mariana rejeitou era, de fato, um homem que tinha se abandonado. Ela estava errada em como fez aquilo, mas eu não podia negar que tinha me tornado complacente. No sábado seguinte, busquei o conselho do meu pai, um engenheiro civil aposentado que vivia sozinho desde a morte da minha mãe. Encontramo-nos em uma cafeteria antiga no centro. Quando contei a ele, omitindo os detalhes mais cruéis, mas explicando a unilateralidade da decisão dela, ele me olhou por cima da xícara de café e disse algo que mudaria minha trajetória. Ele me disse que o pior erro que um homem pode cometer é esperar anos para alguém mudar de ideia quando essa pessoa já disse claramente o que quer.
Ele me disse que eu precisava decidir o que eu podia suportar. Voltei para casa e fiquei 20 minutos dentro do carro, olhando para a janela da nossa sala. Eu sabia que não podia mudar a Mariana, não podia forçá-la a me desejar ou a valorizar a nossa conexão. Mas eu podia mudar a única coisa que estava sob o meu controle, eu mesmo. Naquela segunda-feira, dia 18 de janeiro, meu despertador tocou às 5h15 da manhã. Enquanto Mariana dormia profundamente, alheia à tempestade que ela mesma havia provocado, eu me levantei. Eu não sabia ainda, mas aquele despertar não era apenas para ir à academia, era o início da morte do velho Rodrigo e o nascimento de alguém que ela jamais esperaria encontrar. Eu calcei um par de tênis de corrida que estavam empoeirados no fundo do armário e saí para a rua escura e úmida. Eu corri apenas 800 metros antes de meus pulmões queimarem e eu ter que parar, ofegante, com as mãos nos joelhos. Eu estava fraco, fora de forma e com o coração partido, mas pela primeira vez em meses, eu estava agindo. Aquele foi o momento em que a Guerra Fria dentro da minha casa começou, e eu estava prestes a virar o jogo, não com palavras, mas com uma disciplina de ferro. Naquela quarta-feira, entrei na recepção de uma academia de elite no Itaim Bibi. O valor da mensalidade era absurdo, uma quantia que o antigo Rodrigo jamais gastaria consigo mesmo, mas decidi que se fosse para redirecionar a minha energia, eu faria isso de forma impecável. Durante a avaliação física, conheci Bruno, um treinador pessoal que parecia ter sido esculpido em granito e que não tinha paciência para vitimismo. Quando ele me perguntou quais eram os meus objetivos, respondi que queria ficar forte, mas a verdade que não disse em voz alta era que eu precisava parecer um homem que tinha o controle da própria vida, porque por dentro eu sentia que estava desmoronando. O primeiro treino foi humilhante. Eu tremi ao levantar apenas a barra de supino e quase desmaiei na esteira, mas Bruno me disse que a única coisa que importava era a consistência. Aquela palavra se tornou o meu mantra. Se eu aparecesse e fizesse o trabalho, o resultado viria. Eu não procurava um conserto rápido, eu procurava algo permanente. Nas 2 semanas seguintes, estabeleci uma rotina tão rígida que se tornou automática, quase militar. O despertador tocava às 5h15 da manhã. Enquanto a cidade ainda dormia sob a garoa cinzenta de São Paulo, eu meditava por 15 minutos, ia para a academia, tomava banho e estava na minha mesa de trabalho com um shake de proteína às 8h30. As manhãs tornaram-se o meu santuário, horas que pertenciam inteiramente a mim e onde a rejeição de Mariana não podia me tocar. Em casa, parei completamente de iniciar conversas que não fossem estritamente logísticas. Nossas interações tornaram-se transacionais, limitadas a quem pagaria a conta de luz ou quando a faxineira viria. No início, Mariana pareceu aliviada com o meu afastamento, como se a minha ausência emocional validasse a decisão dela. A tensão evaporou, substituída por uma polidez gélida de estranhos dividindo um endereço caro. No entanto, algo inesperado aconteceu no trabalho. Sem a ansiedade constante de tentar salvar o meu casamento, descobri uma clareza mental que não sentia há anos. O projeto de migração para a nuvem entrou na fase crítica e eu me voluntariei para liderar a apresentação final para o cliente, algo que o antigo eu teria evitado por medo. A apresentação foi um sucesso absoluto. O meu chefe, um homem difícil de impressionar, me puxou de lado e disse que eu estava em outro nível. No final de fevereiro, eu já tinha perdido 5 quilos. As minhas roupas começaram a ficar largas na cintura e apertadas nos ombros. Bruno aumentava os pesos a cada semana e o supino que quase me derrotou em janeiro tornou-se o meu aquecimento. Em uma manhã de sábado, buscando fugir do silêncio opressivo do apartamento, fui caminhar no Parque Ibirapuera. Observei um fotógrafo capturando a luz da manhã atravessando as árvores e senti uma pontada de inveja daquela intencionalidade. Por impulso, comprei uma câmera usada em uma loja na Vila Mariana naquela mesma tarde. No domingo, passei horas fotografando a arquitetura brutalista do centro e o contraste com o verde do parque. Quando editei as fotos, percebi que, embora tecnicamente amadoras, elas tinham alma. Criei um perfil anônimo no Instagram e postei as melhores. Mariana passou por elas no feed do celular dela à noite, sem saber que eram minhas, e não disse uma palavra. A indiferença dela, que antes me destruía, agora servia apenas como combustível. O primeiro grande ponto de virada aconteceu quando comecei a preparar as minhas próprias refeições.
Mariana entrou na cozinha num domingo à tarde enquanto eu pesava porções de frango e batata doce. Ela perguntou, com um tom de escárnio disfarçado de curiosidade, se eu estava em alguma dieta da moda. Respondi secamente que estava apenas comendo melhor. Ela olhou para os potes organizados na geladeira com uma expressão que misturava confusão e incômodo. Pela primeira vez, ela percebeu que eu não estava apenas sobrevivendo à rejeição dela, eu estava construindo uma vida onde ela não era mais a protagonista. A minha autonomia na cozinha, algo tão trivial, foi um golpe silencioso na estrutura de controle que ela achava ter sobre mim. Em meados de março, o reconhecimento profissional chegou. Fui promovido a gerente sênior de produtos, com um aumento salarial significativo que elevava os meus ganhos anuais para quase R$ 200.000. Aceitei imediatamente, sentindo uma validação que não dependia da aprovação da minha esposa. Quando contei a novidade durante o jantar, a reação dela foi o primeiro sinal de que o jogo estava mudando. Ela me parabenizou, mas havia uma frieza calculada na voz dela, seguida de um comentário sobre como isso significaria mais horas fora de casa. Ela tentou plantar a semente da culpa, sugerindo que a minha carreira estava me afastando das minhas obrigações domésticas, logo ela, que tinha transformado nosso casamento num negócio. Eu apenas concordei e continuei comendo, recusando-me a morder a isca emocional. No final de abril, eu já tinha perdido 8 quilos e comprado roupas novas, camisas ajustadas, jeans de corte moderno e um blazer casual. Num almoço de equipe, uma nova designer de experiência do usuário chamada Clara sentou-se ao meu lado. Conversamos sobre fotografia e descobri que ela também era apaixonada por capturar a cidade. A conversa fluiu com uma facilidade assustadora, uma troca genuína de interesses e risadas que destacou violentamente o vazio que existia na minha própria casa. Clara elogiou a minha disciplina e a minha visão artística, olhando-me com um respeito e uma admiração que eu não recebia de Mariana há anos. Naquela noite, cheguei em casa e Mariana estava na sala. Ela me viu com a roupa nova, notou a definição nos meus braços e a postura confiante que eu tinha adotado. Ela perguntou se aquelas roupas eram novas, e quando confirmei, vi algo inédito nos olhos dela. Não era desejo, nem amor. Era medo. Pela primeira vez, Mariana percebeu que ao me libertar das obrigações de marido, ela acidentalmente me soltou das correntes que me prendiam à mediocridade. Ela achou que eu ficaria sentado no sofá esperando por migalhas de atenção, mas em vez disso, eu estava me tornando um homem que outras pessoas, e talvez outras mulheres, poderiam valorizar. O silêncio na sala mudou de textura, a indiferença dela começou a trincar, revelando a insegurança de quem percebe que a mercadoria que ela desvalorizou estava subitamente valorizada no mercado. Em maio, participei de uma corrida de rua na Marginal Pinheiros. Um evento que o antigo Rodrigo jamais teria considerado. O céu estava nublado, típico do outono paulistano, mas a temperatura era perfeita. Quando cruzei a linha de chegada, com o cronômetro marcando 47 minutos, senti uma onda de euforia que não tinha nada a ver com casamento ou carreira. Era uma conquista puramente minha, construída nas madrugadas solitárias e no suor que ninguém via. Tirei uma foto com a medalha e, impulsionado pela endorfina, postei no Instagram. A reação foi imediata, mas o comentário que mudou a temperatura na minha casa veio de Clara, a designer da minha equipe. Ela escreveu publicamente que o meu tempo era impressionante e que a minha disciplina era inspiradora. Naquela noite, Mariana estava me esperando acordada, com o celular na mão iluminando o rosto tenso. Ela viu a notificação e o comentário de Clara. Pela primeira vez em meses, ela iniciou uma conversa que não era sobre logística, mas o tom não era de interesse genuíno, era de territorialismo. Ela perguntou quem era aquela mulher e se eu estava tendo um caso. A acusação me pegou de surpresa, mas mantive a calma gelada que vinha cultivando. Respondi que Clara era apenas uma colega de trabalho que respeitava o meu esforço, e neguei qualquer infidelidade. No entanto, fiz questão de lembrá-la de que, segundo as regras que ela mesma estabeleceu em janeiro, a nossa conexão emocional era irrelevante. A minha resposta a desarmou. Ela percebeu que a sua tentativa de me encurralar com ciúmes falhou porque eu não sentia mais a necessidade de me justificar desesperadamente para ela. A dinâmica no trabalho continuou a evoluir. Clara e eu acabamos colaborando intensamente num novo projeto digital.
Uma noite, enquanto comíamos comida tailandesa no escritório vazio para cumprir um prazo, a conversa desviou para a vida pessoal. Clara, com uma percepção afiada, comentou que eu parecia um homem que tinha se reconstruído recentemente. Contei a ela, de forma resumida, que tinha decidido focar no que podia controlar. Houve um momento de silêncio compartilhado, um entendimento mútuo de quem já passou por tempestades e sobreviveu. Não houve toque, nem declarações impróprias, mas a intimidade intelectual era inegável. Mariana sentia isso à distância, percebendo que o marido que ela considerava garantido estava agora recebendo validação externa de uma mulher mais jovem e igualmente talentosa. O clímax dessa tensão silenciosa ocorreu em junho. Uma curadora de arte entrou em contato comigo pelo Instagram, interessada em incluir 3 das minhas fotos de paisagens urbanas numa exposição coletiva em Pinheiros. Fiquei atordoado com o convite. Quando contei a Mariana, a reação dela foi complexa, surpresa misturada com um medo visível. Ela insistiu em ir à abertura, vestindo-se com um cuidado que não dedicava a mim há anos, claramente marcando o território. Chegamos à galeria separadamente. As minhas fotos estavam na parede norte, e para o meu choque absoluto, 2 delas já tinham adesivos vermelhos indicando que haviam sido vendidas na primeira hora. Eu estava conversando com um colecionador quando Clara chegou. A presença dela iluminou o ambiente e ela veio direto me cumprimentar, elogiando a profundidade emocional das imagens. Mariana surgiu ao meu lado instantaneamente, inserindo-se na conversa com um sorriso tenso. Apresentei as duas. Clara foi graciosa e genuína, enquanto Mariana irradiava uma possessividade fria. O contraste era brutal. Clara admirava quem eu tinha me tornado, Mariana tentava desesperadamente segurar quem eu costumava ser. A noite terminou com a curadora me dizendo que eu tinha um futuro promissor na fotografia, uma identidade nova que não incluía marido de Mariana na descrição. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era sufocante. Assim que entramos no apartamento, Mariana desmoronou a fachada de indiferença. Ela disse que tinha pensado melhor sobre o que disse em janeiro e que talvez tivesse sido precipitada. Ela sugeriu que voltássemos a ser um casal de verdade, que reativássemos a nossa intimidade e até propôs a terapia que ela tinha rejeitado com tanto desprezo meses antes. Ela tentou se aproximar, tocar no meu braço, usar a sedução que um dia funcionou como uma moeda de troca infalível. Olhei para ela e não senti raiva, nem desejo. Senti apenas uma clareza devastadora. Eu disse a ela que a mulher que propôs renegociar o contrato agora só o estava fazendo porque viu o valor de mercado do ativo subir. Expliquei que ela não queria o Rodrigo, ela queria o homem que estava sendo aplaudido em galerias e elogiado por colegas atraentes. Ela queria o resultado do meu sofrimento, mas não tinha tido paciência para me apoiar durante o processo. Quando ela argumentou chorando que me amava e que estava com medo de me perder, eu fui obrigado a dizer a verdade mais dura de todas. Respondi que o homem que implorava pela atenção dela em janeiro tinha morrido na sala daquele mesmo apartamento. Aquele homem não existia mais para ser amado ou resgatado. O que restava era alguém que aprendeu a se bastar. Recusei a oferta de reconciliação dela ali mesmo, não por vingança, mas por autopreservação. Mariana ficou paralisada, percebendo finalmente que ao tentar me transformar num acessório conveniente, ela tinha inadvertidamente me empurrado para fora da órbita dela. O poder tinha mudado de mãos, e ela não tinha mais nada para negociar. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, trancando a porta não apenas contra ela, mas contra o passado que ela representava. A decisão de sair de casa não foi tomada num momento de fúria, mas com a precisão fria de um cirurgião removendo um tecido necrosado. Na manhã seguinte à exposição na galeria, enquanto Mariana ainda dormia, levantei-me e comecei a pesquisar apartamentos. Eu não queria apenas um teto, eu precisava de um espaço que não tivesse o eco dos julgamentos dela. Encontrei um loft no centro de São Paulo, no edifício Copan, um lugar de concreto e curvas que representava exatamente o caos organizado que a minha vida tinha se tornado. Era o oposto da nossa casa perfeitamente decorada e estéril na Vila Madalena. Assinei o contrato digitalmente na hora do almoço, usando o dinheiro da venda das minhas fotos para pagar o depósito, um símbolo irônico de que a minha nova identidade já estava financiando a minha liberdade.
Quando cheguei em casa naquela noite e comecei a empacotar as minhas roupas, a máscara de Mariana caiu completamente. Ela não era mais a sócia fria de janeiro, nem a esposa sedutora da galeria, ela era uma mulher desesperada vendo seu controle evaporar. Ela ficou parada à porta do quarto, observando enquanto eu dobrava as camisas novas que ela mal conhecia, e questionou o que eu estava fazendo com a nossa empresa. Ela tentou usar a lógica do contrato contra mim, argumentando que tínhamos um acordo financeiro e uma imagem social a zelar. Ela falou sobre o que os amigos diriam, sobre como isso afetaria nossa estabilidade bancária, apelando para todos os pilares materiais que, na cabeça dela, sustentavam o nosso casamento. Continuei a fechar as malas, respondendo sem elevar a voz que o contrato que ela redigiu unilateralmente em janeiro tinha uma cláusula que ela esqueceu de ler, a de que funcionários desvalorizados acabam por pedir demissão. Eu disse que estava apenas cumprindo a vontade dela de vivermos vidas separadas, apenas levando essa premissa à sua conclusão lógica geográfica. A mudança física era apenas uma formalidade, eu já tinha saído daquela casa emocionalmente no momento em que ela disse que não precisava mais de mim. Mariana tentou bloquear a porta, oscilando entre a raiva e o choro, acusando-me de destruir a família por uma crise de meia-idade ou por influência de outra mulher. A ironia era palpável, ela, que tinha matado a nossa intimidade, agora me acusava de assassinar o casamento. A saída foi silenciosa. Carreguei o carro sob uma chuva fina, deixando para trás os móveis de design assinado e a cafeteira importada. A primeira noite no Copan foi estranha. O barulho da cidade era constante, as luzes de neon invadiam a janela sem cortinas, mas pela primeira vez em 6 meses, eu respirei sem sentir um peso no peito. Sentei-me no chão de taco, abri uma cerveja e olhei para as luzes da cidade, sentindo uma mistura vertiginosa de solidão e triunfo. Eu não tinha móveis, não tinha certeza do futuro, mas tinha a mim mesmo de volta. Nos dias seguintes, a retaliação de Mariana começou. Percebi que ela tinha bloqueado meu acesso à conta conjunta e cancelado os meus cartões de crédito adicionais, numa tentativa mesquinha de me estrangular financeiramente e forçar o meu retorno. Ela subestimou, no entanto, a minha nova realidade salarial e a reserva que eu vinha construindo silenciosamente desde a promoção. Em vez de ligar para ela implorando, fui ao banco e abri uma conta individual, transferindo meu salário e cortando o último laço de dependência que ela achava que tinha. Aquela atitude agressiva dela apenas confirmou que eu tinha tomado a decisão certa. Ela não queria o marido, ela queria o controle sobre o ativo. O verdadeiro ponto de virada emocional aconteceu numa tarde de terça-feira. Clara convidou-me para um café depois do trabalho para discutir o projeto. Sentados numa mesa na calçada, ela notou a minha expressão cansada, mas aliviada. Contei a ela que tinha saído de casa. A reação de Clara não foi de pena, mas de reconhecimento. Ela disse que às vezes precisamos desmontar uma vida inteira para encontrar a peça que estava faltando. Não houve insinuações românticas, nem toques proibidos, apenas a validação humana de que a minha dor era legítima e a minha atitude, corajosa. Aquela conversa simples contrastou violentamente com as manipulações de Mariana, mostrando-me o que era uma conexão baseada em respeito mútuo, algo que eu já nem lembrava que existia. No entanto, a calmaria foi quebrada por uma mensagem de texto de Mariana na sexta-feira à noite. Não era um pedido de desculpas, nem uma ameaça financeira. Era uma foto. Uma foto antiga, de nós dois na lua de mel, felizes e jovens, seguida de uma legenda dizendo que ela sentia falta daquele homem e que estava disposta a renegociar tudo se eu voltasse para jantar no domingo. Mas o que me gelou o sangue não foi a nostalgia fabricada, foi a segunda mensagem que chegou logo depois, um print de uma conversa dela com o meu diretor na empresa. Ela tinha marcado um almoço com ele para discutir o meu bem-estar, insinuando que a minha instabilidade pessoal poderia estar afetando o meu trabalho. Mariana tinha cruzado a linha final. Ela estava disposta a sabotar a minha carreira, a única coisa que me manteve são, para me trazer de volta para a gaiola. Aquele movimento desesperado revelou a verdadeira face da minha esposa, ela preferia me ver destruído sob o teto dela do que próspero longe dela. O medo que eu sentia de perder o casamento transformou-se numa determinação fria de proteger a minha nova vida a qualquer custo. Eu não voltaria para aquele jantar. Em vez disso, percebi que precisava de um confronto final, não para reatar,
mas para encerrar o contrato de uma vez por todas, antes que ela destruísse tudo que eu tinha construído. O jogo tinha deixado de ser sobre amor ou rejeição, agora era uma guerra pela minha sobrevivência. A segunda-feira amanheceu com a urgência de um acerto de contas. Eu sabia que a tentativa de Mariana de sabotar a minha carreira era sua cartada final, um movimento desesperado para quebrar a minha estabilidade e me forçar à submissão financeira. No entanto, ela cometeu o erro fatal de subestimar a reputação que eu tinha construído com suor e competência nos últimos meses. Cheguei ao escritório 2 horas antes do horário habitual e solicitei uma reunião de emergência com o diretor. Sentei-me à frente dele não como marido traído, mas como gerente sênior de alto desempenho que ele respeitava. Com uma calma absoluta, coloquei sobre a mesa não desculpas, mas transparência. Expliquei que estava passando por um divórcio litigioso e que a minha ex-esposa, num momento de instabilidade emocional, poderia tentar envolvê-la em questões pessoais. Antecipei a narrativa dela, neutralizando o veneno antes mesmo que ela pudesse servi-lo. O diretor, um homem pragmático que valorizava resultados acima de fofocas, agradeceu a honestidade, garantiu que a minha vida pessoal não afetaria minha posição e, para o meu alívio, cancelou o almoço com ela através de uma mensagem curta e impessoal enviada pela secretária. O golpe de misericórdia no negócio de Mariana aconteceu na noite de quarta-feira. Concordei em encontrá-la, mas não no restaurante romântico que ela sugeriu. E sim na nossa casa na Vila Madalena. Quando entrei, o ambiente estava milimetricamente preparado, luzes baixas, vinho aberto, a música que tocava no nosso casamento ao fundo. Ela estava vestida para matar, usando a sedução como uma arma de guerra. Mariana acreditava genuinamente que eu tinha ido lá para negociar a minha rendição. Ela começou a falar suavemente sobre recomeços, sobre como poderíamos esquecer os últimos meses e voltar ao plano original, como se eu fosse um funcionário rebelde que precisava ser reintegrado à equipe. Sem me sentar e sem aceitar a taça que ela me ofereceu, retirei um envelope pardo da minha pasta e o coloquei sobre a mesa de centro, exatamente no mesmo lugar onde ela, meses atrás, tinha colocado a planilha de despesas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana abriu o envelope e leu o cabeçalho: pedido de divórcio litigioso e dissolução de patrimônio. A expressão dela desmoronou, transformando-se numa máscara de horror genuíno. Expliquei, com a frieza de um executivo encerrando uma parceria falida, que tinha aceitado plenamente a premissa dela de janeiro. Disse que, após uma análise cuidadosa de custo-benefício, concluí que a nossa sociedade era inviável. O ativo que eu representava tinha valorizado demais para continuar investido num empreendimento que não oferecia retorno emocional, respeito ou lealdade. O choque real veio quando detalhei as consequências financeiras. Como o apartamento tinha sido financiado com base nas nossas duas rendas, e ela tinha insistido em separar as finanças, a venda do imóvel era inevitável para a partilha de bens. Mariana, que amava aquela casa mais do que jamais me amou, percebeu naquele instante que perderia o seu castelo. Ela não teria renda suficiente para manter o padrão de vida sozinha, nem crédito para comprar a minha parte. A vida de aparências, o status social da Vila Madalena, os jantares perfeitos para o Instagram, tudo aquilo iria evaporar. Ela começou a chorar, não lágrimas teatrais dessa vez, mas o choro feio e desesperado de quem vê o futuro colapsar. Ela tentou argumentar, gritou que eu estava sendo cruel e vingativo, mas eu apenas a lembrei de que estava sendo eficiente. Eu estava apenas aplicando a lógica empresarial que ela me ensinou, otimizando a minha vida e cortando gastos desnecessários. Saí daquela casa pela última vez sem olhar para trás, deixando Mariana sentada no meio da sala perfeita que ela logo teria que abandonar. Não senti prazer no sofrimento dela, apenas um alívio imenso de que aquilo já não era problema meu. A justiça não veio através de gritos ou vinganças mesquinhas, mas através da consequência natural das escolhas dela. Ela quis um marido conveniente e acabou criando um homem independente que não cabia mais na vida pequena que ela oferecia. Meses depois, finalizei a venda do apartamento e comprei o loft no Copa em definitivo. A minha carreira continuou a ascender e a fotografia tornou-se uma segunda fonte de renda sólida. Numa tarde de domingo, encontrei Clara no Parque Ibirapuera para uma sessão de fotos. Enquanto caminhávamos sob as árvores, rindo e discutindo ângulos e luzes, percebi o quanto a minha vida tinha mudado.
Eu não precisava mais de alguém para me completar ou validar, eu já era completo. A presença de Clara era leve, uma adição bem-vinda, não uma necessidade desesperada. Olhei para o horizonte de São Paulo, vendo o sol se pôr atrás dos prédios de concreto, e senti uma paz profunda. Mariana, soube depois por amigos em comum, tinha se mudado para um apartamento menor na Zona Norte e estava a frequentar a terapia que tanto desprezava, tentando entender por que a sua fórmula de controle tinha falhado. Ela ficou com a solidão que tentou impor a mim. Eu fiquei com a liberdade que conquistei na dor. Aprendi, da maneira mais difícil, que o único contrato inquebrável que devemos assinar é com a nossa própria dignidade. E enquanto o sol dourava a cidade, eu sabia que aquele não era o fim da minha história, mas apenas o começo de uma vida onde eu era, finalmente, o único autor.